Estamos iniciando mais um programa do Em Pauta, o programa que traz a você informações sobre o Legislativo, conversando com os nossos vereadores aqui da Câmara Municipal de Caraguatatuba. Hoje o nosso convidado é o vereador Christian Bota, que vai falar sobre esse primeiro semestre de 2026, esse balanço desses primeiros 6 meses do ano. Vereador, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Se quiser, primeiramente, antes da gente começar a entrevista, dar uma palavrinha para o público, como foi esses primeiros 6 meses de trabalho? Tá ok. Boa tarde, Patrícia, toda a equipe. Obrigado pelo convite da TV Câmara. Vocês realizam um excelente trabalho. Falo toda a equipe porque atrás de você, né, tem um grupo de pessoas aí organizando também. Obrigado pelo convite. É importante esse momento, que é onde o vereador tem a oportunidade de chegar em algumas pessoas, através da TV Câmara, através da internet, das redes sociais, que não conseguem no dia a dia devido ao trabalho, né? Então ele é muito importante. Eu sou o Christian Bota, sou vereador, vou falar um pouco desse primeiro semestre, mas eu sou vereador reeleito, graças à população. Então a gente vem desenvolvendo um trabalho de muitos anos e algumas coisas culminaram nesse semestre agora que são muito importantes. Como em toda atividade, ninguém consegue fazer tudo, então como vereador, e aqui já deixo meu agradecimento a toda a equipe que trabalha comigo, de maneira especial ao Sérgio, meu primeiro assessor, e ao Igor também, e todos, né, que nos envolvem, porque esse trabalho é um trabalho em conjunto, né, não faço sozinho, da minha família também, dos amigos e dos apoiadores. E como prioridade, eu sempre tive a pessoa com deficiência, de maneira especial os autistas, mas, né, pessoa com deficiência de maneira global mesmo, a área da saúde, que eu me dedico muito, muito mesmo, a questão dos idosos, né, e do social. Então é uma atividade que nas redes sociais é difícil a gente divulgar isso, né? Mas os números mostram, né? Mostram, tanto é que eu, graças à população, tive 1.981 votos numa eleição, 1.886 na outra, então é um número muito expressivo de reconhecimento da população. Então essa oportunidade da TV Câmara, a gente poder falar um pouco. Por que eu falo da dificuldade nas redes sociais? Por exemplo, eu respeito, mas o vereador que trabalha com esporte, que é muito importante, eu trabalho também com o esporte da inclusão, é muito importante, mas não dá para fazer tudo. Você fazer esporte, né? O urbanismo, enfim, planejamento, fazendo, não dá para fazer tudo, não vou fazer bem feito. Então eu me dedico a isso mesmo, pessoa com deficiência, idoso, saúde, só que não dá para você ficar divulgando isso nas redes sociais, né? Uma pessoa do esporte, um vereador do esporte, quando ele vai lá ter um campeonato, que é muito importante, que é legal, porque gera saúde para a comunidade, é uma opção para os jovens também, eu valorizo muito, mas ele pode mostrar entregando um troféu com a população, na torcida. Eu não posso ir na casa de uma pessoa que não está passando bem de saúde, ou que precisa estar na Santa Casa, está no regional, está numa UPA. Visito muitas famílias atípicas de pessoas, muitas famílias mesmo, né, de famílias autistas. Isso não dá para divulgar. Mas o dia a dia, a população sabe disso, eu tenho esse reconhecimento. Então a mensagem que eu deixo é essa, nesse primeiro momento, né, que eu busco trabalhar nesse segmento, e nesse segmento a população de Caraguatatuba pode contar comigo, com o vereador Christian Bota. E, vereador, uma pergunta, né? O senhor mesmo falou sobre essa prioridade, né? Nós tivemos aí no começo do mandato, o senhor ficou afastado um tempo, até março desse ano de 2026, e nesse retorno para a Câmara, né? Através da sua pauta da família típica, principalmente das crianças, né, com autismo e da necessidade dessas famílias, existiu alguma prioridade nesse retorno, assim, coisas, talvez alguns projetos que tivessem a sua prioridade para trazer para casa? Muito obrigado pela pergunta, bem importante esclarecer isso. Eu fiquei afastado por 4 meses na Câmara, né, por motivos pessoais, sem remuneração, isso é muito importante, né? Tem alguns tipos de afastamento que permite a remuneração, eu não, por motivo pessoal me afastei por 4 meses, resolvi o que tinha que ser resolvido, né? Que eu venho de muitos anos de trabalho sem férias, sem nada nesse momento, mas é importante dizer que em nenhum momento eu deixei de atender a população, nenhum momento. Meu WhatsApp ficou funcionando, minhas redes sociais funcionando, né? Os amigos, assessores continuaram dando um suporte, mesmo que assim, por amizade, né? Que também saíram da Câmara, né? Por virtude disso, mas sempre fortalecendo. Então o trabalho sempre continuou. Eu percebi que, eu falei assim, eu me licenciei. Ninguém entendeu muito bem o que é isso, eu sou vereador, tem que trabalhar, e foi assim que a gente continuou.
Então eu fiquei afastado por 4 meses, retornei comecinho de março, se não me engano foi dia 11 de março, mas o trabalho continua. Tem um projeto que a gente fez ano passado, que é muito importante, no segmento autista também, que é de um modo bem geral, mas que está entrando em vigor esse ano, e isso é importante. Você falou desse primeiro semestre, que é quando o paciente ele falta no procedimento da rede SUS de atendimento, faltou por 2 vezes, que não foi bem justificado, ele perde nesse momento a vaga dele, vai para o final da fila. E vai para o final da fila, praticamente nunca mais volta. E tem muitas famílias atípicas que, por um motivo ou outro, não levam os filhos na terapia, seja numa fono, numa TO, e a criança, adolescente, perde a vaga e vai para o final da fila e aí esquece, anos para voltar. E eu fiz uma lei, né, junto com a minha equipe, eu quero agradecer aqui até ao Sérgio, que pesquisou bastante em relação a isso, para entender o motivo disso. Eu me deparei numa situação que a criança não foi para o procedimento em virtude dos pais serem responsáveis. Isso não é comum, né? Os pais sempre são responsáveis, mas nesse caso eram os pais responsáveis. Falei, o que nós vamos fazer? Não tem o que fazer. Aí saiu a ideia. Então esse projeto de lei, quando a gente não consegue mudar isso, né? Esse segmento, mas esse procedimento. Mas assim que a saúde sabe que faltou em 2, sem justificar, em 2 terapias, 2 procedimentos da rede SUS, e ela vai para o final da fila, a gente não consegue mudar, mas automaticamente é comunicado ao Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar vai na casa dessa família. É para prejudicar? Não. Às vezes a família tem um problema que precisa de um suporte. A intenção é ajudar. Mas as pessoas do Conselho Tutelar, eles vão ali, vão entender o que está acontecendo, né? O que é prioridade, pode ter acontecido algum problema, dá um suporte. Às vezes a família tem direitos sociais, de benefícios e não tem conhecimento, não sabe. Então é justamente para dar esse suporte. Agora, se o pai ou a mãe for irresponsável, tem que ser corrigido, porque a criança ou adolescente não pode pagar. E deixo isso bem claro para os pais, contem comigo 100%, mas a prioridade é o filho ou a filha autista, é a prioridade. Eu não vou alisar nem pai nem mãe em detrimento de uma criança ser prejudicada. Mas isso é um caso raro, né? Mas que é importante, isso fortalece todo o segmento. Uma lei importante nossa é a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. A lei municipal é de minha autoria, é uma lei federal, né? Como tantas leis federais, já falei, isso não funciona nos municípios no país, não tinha nenhuma em carteira em Caraguá, hoje já são mais de 1000, né? E tem mais 1000 e poucos em processo de diagnóstico. Olha o número que a gente está falando aqui em Caraguatatuba. Então, a gente tem serviço prestado nesse segmento, né? E esse projeto de lei do conselheiro tutelar ir na casa da pessoa e entender, e é muito legal. Patrícia, e olha que legal a população de Caraguatatuba. Esse projeto nós pesquisamos, tem coisa que é boa, a gente copia de um lugar e traz para o município, porque isso é legal. Mas não tem nada no Brasil em relação a isso. Então esse projeto de lei nosso, daqui de Caraguá, outras cidades estão copiando, outros colegas vereadores estão copiando e colocando na cidade deles, porque fortalece todo o segmento. Vira uma corrente do bem também, né? Entre as casas os vereadores de outras cidades. Nós mandamos projeto para outras cidades, né? Ubatuba está fazendo, São Sebastião está fazendo, Ilhabela, Paraibuna, São José. E a gente vai conversando, a gente tem vários amigos, né? Então esse projeto, tem um deputado estadual que já nos procurou, a assessoria dele, para entender o projeto. Quem sabe não vira uma lei estadual, né? Possivelmente, futuramente, uma lei federal. Com certeza. E, Christian, uma pergunta em relação a essa causa, né, da família típica dos autistas. A gente sabe que aqui na Casa de Leis, aqui na Câmara, cada vereador tem, né, a sua causa, né, ou algo que se relaciona melhor nessa questão. O porquê que chegou até você e você abraçou a causa das mães, né, atípicas, principalmente aquelas que são mães solteiras e cuidam sozinhas, às vezes, de 70%. Exato, a maioria delas são 70%. Mães que cuidam sozinhas dos filhos autistas ou com alguma outra deficiência. Foi porque a causa realmente chegou até você e te comoveu ou por algum outro motivo? Vou responder a sua pergunta e eu vou falar uma coisa que por 2 vezes eu queria ter falado, né? Eu fiz uma postagem nas redes sociais da carteirinha do segmento, né, da pessoa com transtorno do espectro autista, que é de nossa autoria, né? Estavam batendo mil carteiras emitidas, que é importante para a família, importante demais. E teve um comentário lá assim, ó, queria que você fosse dedicado à comunidade surda do jeito que você é com os autistas. Tudo aquilo ali pegou em mim. Assim, o que está acontecendo, né? Então, nossa equipe, nós peguei e liguei para essa pessoa, me coloquei à disposição, tivemos reunião com essa pessoa, estamos desenvolvendo também
projetos nesse segmento. Já tem até na Casa protocolado um projeto de lei do segmento da comunidade surda para fortalecer a comunidade. Por que eu estou falando isso, pegando o gancho agora? A gente tem um serviço social muito grande de família, né? Da minha mãe, da Cristina Bota, do meu pai, o Tião Bota, né? O meu irmão, o Léo, tem escolinha gratuita para as crianças do bairro ali do Camaroeiro, a gente chama do Mangue, né? O meu irmão, o Neto Bota, sempre parceiro em todas as ações. Então a gente tem um serviço social muito grande. E dentro desse serviço social na área da saúde, essas mães atípicas começaram a nos procurar. E como você falou, a maioria, eu falei, 70% dos casos dos casais são separados. Isso é lei, é estatística. Então, 70% é separado. 95% que nos procuram são mulheres, são as mães. Os pais sempre fortalecem, estão presentes, mas é um dado importante, né? E isso ser falado. Então, surgiu dessa procura. Na verdade, foi ouvir essa população, fazendo serviço social na saúde, começou a vir um segmento autista, mães atípicas vindo, procurando, nos procurando, a gente sempre dando atenção, com muita dedicação, com muita responsabilidade, muito carinho, sempre falando a verdade, né? Porque a pessoa já está numa situação delicada. Se você mentir, que não faz parte da gente, você vai iludir, você vai piorar a situação. Então, trabalhar a verdade e falar a verdade com educação, com dedicação, porque é uma dificuldade, é um desafio, né? Mas a gente está ali dando um amparo. E essa maneira, eu acho, de a gente tratar as pessoas, os familiares, os autistas, né? Com toda a humildade, já tenho 52 anos, a gente tem que se conhecer. Eu tenho um dom, graças a Deus, de conversar com essas crianças, com essas pessoas, de ter reciprocidade. Eu acho isso legal. As mães entendem isso, então uma foi falando para outra, para outra, para outra, para outra. E hoje são centenas de famílias atípicas que fazem parte do meu mundo, né, aqui de trabalho. Bacana, isso é muito bom e a gente sabe, nós percebemos nas ruas, quando a gente conversa com alguma mãe atípica, que tem como referência mesmo, né, o trabalho aqui. E, vereador, a gente sabe também que a vida parlamentar também ela tem que ter um equilíbrio com os requerimentos em relação à cidade, né, infraestrutura, zeladoria, e a gente sabe que isso também acontece. Como que é ter esse equilíbrio, né, cuidar da causa, mas também das coisas que o município necessita? Nosso gabinete é muito ativo, né? Muito ativo. Então a gente recebe muita demanda de manutenção de vias públicas, de poda de árvore, que pode gerar risco, né? Buraco, essas coisas assim. Eu não deixo isso de lado, eu atendo, né? Tenho muitas indicações. Indicação do documento que a Câmara Municipal faz para a Prefeitura, comunicando aquele problema e pedindo solução, né? E também requerimentos. Eu trabalho mais com indicação, que é a maneira que tudo pedido que chega eu faço um documento indicando para a Prefeitura, então eu tenho um controle do que eu pedi para a Secretaria de Serviços Públicos, do que eu pedi para a Secretaria de Meio Ambiente, e a gente vai cobrando o secretário e vai dando seguimento. Certeza. Christian, quero agradecer a sua presença aqui conosco, para trazer as informações do seu mandato, né, é o segundo mandato aqui na Câmara, e gostaria de pedir, se tiver algo para dizer à população, que, né, normalmente os vereadores falam que o gabinete está sempre aberto, então se tiver alguma indicação para a população que deseja te procurar, fique à vontade. Bom, o gabinete está à disposição, mas eu sei que muitas pessoas trabalham, têm o compromisso do dia a dia, então minhas redes sociais estão abertas, né? Eu sei tudo o que acontece ali, leio as mensagens, respondo as mensagens. Na maioria das vezes eu passo o meu WhatsApp para poder ter uma conversa melhor, para entender as situações. Então, meu Facebook é Christian Bota, Christian Bota, é bota de bota mesmo, quem coloca 2T, tudo se confunde não acha. É Christian sem H, normal, Christian Bota, se puder colocar depois na legenda aí. E meu Instagram também, Christian Bota. Deixa sua mensagem lá, me procura, pode dar sugestão, questionamento, pergunta. Eu sempre vejo tudo com bons olhos, né? Que nem essa mãe que falou, queria que você trabalhasse pela comunidade surda. Eu chamei, entendi, ela estava certa e a gente está desenvolvendo um projeto. Então, às vezes, um questionamento é o correto. E tem que nos provocar mesmo nessa situação, sempre com muita educação, que é a jeito que eu trabalho com as pessoas também. Então, estou sempre à disposição aqui nas redes sociais, aqui na Câmara também. E é importante, quando puder, a população participar da sessão de Câmara. É importante. Tanto é que os movimentos aqui na Câmara acontecem justamente com a participação da população também. Vereador, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente no Em Pauta. É muito importante trazer essas informações para a população. Para você aí de casa, esse foi mais um episódio do nosso programa que traz essas informações parlamentares, para você aí de casa entender qual que é o trabalho do vereador que você votou e trouxe aqui para a Casa de Leis. Nos vemos no próximo episódio do Em Pauta com outro vereador para contar também esse balanço do primeiro semestre de 2026. Até lá!